Olá, pessoas! Síndrome de Pierre-Robin, o que é e por que eu tô falando disso? Bom, primeiramente, a síndrome de Pierre-Robin, ela não pode mais ser considerada uma síndrome. De uns anos para cá, eles tiraram essa denominação, porque síndromes são apenas aquelas que dão algum problema, normalmente cognitivo, e vão afetar a pessoa ao longo da vida dela inteira, e ela vai ter que tratar a vida inteira, e Pierre-Robin não é assim que acontece. Então, não se chama mais de síndrome de Pierre-Robin. E eu nasci com Pierre-Robin, e aí eu pesquisei muito sobre isso para saber o que causa exatamente isso. E o que eu pude ver no YouTube foram que tem muitos vídeos, geralmente, que são em inglês. São muitos vídeos de médicos falando sobre a doença e muitos vídeos de mães falando: putz, meu filho nasceu aqui com Pierre-Robin. Mas eu não vi nenhum vídeo, na verdade eu só vi 2 vídeos em português, e eu não vi nenhum vídeo de ninguém falando: eu nasci assim e foi desse jeito. Então eu resolvi fazer, porque eu vi muitas mães também desesperadas falando: nossa, meu filho nasceu com Pierre-Robin, não sei o que é, eu nunca ouvi falar disso e tô louca, tô desesperada, ele vai ter que fazer cirurgia, meu Deus, vai morrer. Não vai morrer, tá? Então vamos lá. A síndrome de Pierre-Robin, eu sou cansada de, falar com pessoas e aí eu comentar: não, síndrome de Pierre-Robin. A pessoa fala: tá, mas o que é isso? Aí explica o que é. Aí a pessoa fala: fissura palatina. Meu primo tem. Não é fissura palatina, tá? Vamos conversar aqui. Síndrome de Pierre-Robin, sequência de Pierre-Robin, que é a chamada agora, não é a mesma coisa que fissura palatina. A ocorrência é muito menor de síndrome de Pierre-Robin do que de fissura palatina. Fissura palatina é uma malformação enquanto o feto está sendo gerado, e a síndrome de... Eu vou ficar falando síndrome porque eu sempre convivi chamando isso de síndrome, então, mas não é mais síndrome. Enquanto a Pierre-Robin, ela é um erro, que é uma malformação congênita, que é um erro na tradução do DNA ou RNA, geralmente é do esperma, pelo que eu pesquisei. Eu não sou médica, nem faço nada do gênero, mas pelas minhas pesquisas foi isso. Então não é a mesma coisa do que a fissura palatina, ou lábio leprino, como muita gente chama também. E aí eu vou ler algumas coisas aqui com os nomes médicos, porque eu não sei quais são os nomes médicos, então eu vou ter que ler. A Pierre-Robin, ela dá micrognatia, glossoptose e fissura palatina. A fissura palatina é, sim, uma sequência de Pierre-Robin, que é geralmente no palato mole. Você nasce sem um pedaço do seu palato, do céu da boca, caso você não saiba o que é palato. E aí o que acontece é uma malformação em toda a parte de baixo, queixo e arcada, e às vezes dá uma certa fissura, não é fissura que chama, dá uma deformação, dá uma certa deformação no nariz, mas deformação no nariz é muito raro, então dificilmente, se você tá grávida, se você acabou de ter um filho, na verdade, seu filho tá com síndrome de Pierre-Robin, dificilmente vai ter alguma coisa assim, muito séria. Eu posso falar que os maiores problemas e sequelas que eu tenho é que a minha boca é menor do que a da maioria das pessoas. Eu praticamente não tenho queixo, o meu queixo é bem pequeno. E sim, eu fiz cirurgia, eu fiz 2 cirurgias, eu não sei exatamente com quantos meses eu fiz, mas eu sei que eu fiz 2 cirurgias. Uma que eu fiz metade e aí depois eu fiz a outra metade. E a segunda cirurgia eu tive que refazer porque os pontos eles soltaram. Nesse tempo
eu era inteiramente furada, porque eu tinha que tomar soro na veia o tempo inteiro. Eu me alimentava por sonda, que é o tubo que vem do nariz. E o que? Tinha que receber oxigênio e todas essas coisas. E aí eu cheguei, o meu cabelo, ele é preto, muito preto, e eu cheguei a ficar ruiva, bem claro, de tanta coisa que eu recebia. E talvez você esteja passando por isso, o seu filho, sua filha esteja com Pierre-Robin. E aí é uma coisa que não acredita quando o médico chegar pra você e falar que a de hoje não passa. Porque com a minha mãe, todos os dias, literalmente todos os dias, o médico chegava pra ela e falava: querida, vai se preparando aí porque morre hoje. E aí minha mãe entrava numa bad, e aí ficava, vai morrer, e aí eu não morria. E aí no dia seguinte chegava o médico e falava: querida, se prepara aí que vai morrer. Aí minha mãe entrava numa bad, enfim, era todo dia isso. E cá estou eu, com 19 anos na cara, quase. Então, e não tenho sequelas. Eu sofri um pequeno bullying porque eu falava de modo muito anasalado quando eu era mais nova. Eu tive que fazer fono até uns 6 ou 7 anos. E de vez em quando eu ainda falo um pouco anasalado. Eu sou um pouco fanha, mas não é nada demais. Não tenho nenhum outro grande problema. Eu acho que eu tenho um certo trauma de soro na veia e nada me tira da cabeça que foi por causa disso, porque eu era furada todo dia, porque o bebê ele mexe muito, então eu acabava saindo da veia, estourava a veia, e aí tinha que pegar outra, e minha veia é muito fina, então é bem complicadinho de pegar. E eu poderia colocar aqui fotos da síndrome e como era o meu palato e como tá agora, só que isso é basicamente o que todos os outros vídeos do YouTube mostram quando se fala de Pierre-Robin, então eu não vejo necessidade disso. E é mais ou menos, tudo mais ou menos a mesma coisa. E o que eu quis nesse vídeo é mostrar aqui pra você que está com um filho, com o Pierre-Robin e que está desesperada e que não sabe o que vai acontecer, não se desespere tanto, porque antigamente ainda, quando eu nasci com o Pierre-Robin, eu tive que sair da minha cidade e ir de avião até Bauru para fazer as cirurgias e tudo mais, porque senão eu não ia aguentar. Se eu fosse de carro ou com a van, no caso, eu não ia aguentar, eu ia morrer no meio do caminho, então eu tive que ir de avião. E aí cheguei lá e, enfim, não sei exatamente como aconteceu, mas eu nasci numa época que o índice de mortalidade por Pierre-Robin era maior do que o índice de pessoas que sobreviviam com Pierre-Robin. E hoje em dia, pelo que eu estava pesquisando, as pessoas que morrem por ter Pierre-Robin não chegam a 1% dos casos. Então a tecnologia ela melhorou muito para esse lado e talvez foi o que eu passei. Eu tive que fazer fono durante muito tempo e ainda sou um pouco fanha e talvez isso não aconteça. Talvez uma nova técnica, algumas coisas que sejam melhores. Quando eu era mais nova mesmo, acho que quando eu tinha uns 4 anos, eu ainda tinha algumas dificuldades para comer. Eu não podia comer muito rápido porque entupia o meu nariz e aí eu não conseguia respirar direito. Enfim, às vezes eu engolia a língua à noite. E tem esses casinhos, sim. Mas são coisas que não é nada demais. Então, a gente simplesmente convive com isso e isso vai passar. Isso talvez aconteça com o seu filho, seu neto, seu sobrinho, não sei. Isso talvez aconteça, talvez ele tenha alguma dificuldade, ele não vai poder comer rápido no início, depois de ter feito cirurgia, ele vai ter probleminhas de noite, de ficar, tipo, sem ar às vezes, mas é normal, isso acontece, o calor, mas passa
E sim, eu vi várias mães perguntando: ai, meu filho vai ter que usar tubo para se alimentar enquanto tá fazendo cirurgia, enquanto tá com ponto. Sim, ele vai ter que usar tubo para se alimentar. Pelo menos eu tive que usar. Então, e pelo que eu vejo, ainda precisa, porque precisa deixar os pontos e as coisas todas ali, sem mexer, pra não correr risco de arrebentar. E mesmo assim o meu arrebentou, eu tive que fazer de novo a segunda, né? Mas é isso, não é, esse vídeo não é pra contar que, nossa, eu tive, nossa, olha a minha trajetória, mas é porque eu não vi nada desse tipo e eu achei que era importante para algumas mães que estão desesperadas por aí, achando que seu filho talvez já morreu porque os médicos estão falando para você todo santo dia que de hoje não passa. Então, se você escuta isso, a minha mãe também escutava e ela entrava numa bad sinistra sempre. E eu acho que talvez eu passar essa minha experiência e tudo que eu sei que a minha mãe escutou por causa da minha doença é válido. Eu acho que qualquer coisa que possa ajudar alguém a acalmar ou alguma coisa assim é válido. Então, é isso. Eu não tenho nenhuma sequela. O que me resta da minha síndrome é simplesmente eu de vez em quando falo um pouco anasalado, mas não nada além disso. Então, relaxem e vai passar.